Passam bailando as aves nas vagas do vento que canta ao passar. Por entre folhas e frestas fazendo. Então, hoje, dia 17 de julho de 2015, vou ler aqui a questão 773 do Livro dos Espíritos, que tem por título, lá em cima, o título da parte que envolve 3 questões, laços de família. E a questão que Allan Kardec fez foi a seguinte: por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? E a resposta foi a seguinte: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. A primeira coisa que ressalta desta questão é: os animais, eles são animais. Nós somos animais. Já no outro nível de desenvolvimento, onde a essência, o espírito, já tem elaborada toda a sua consciência, mente, reflexão. No outro momento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questionando a respeito da diferença entre animais e homens, os Espíritos colocam que o primeiro sinal do homem é quando ele começa a refletir sobre Deus. Refletir no sentido de entender que há algo que lhe é superior. Algumas pessoas dizem que os animais veem nos homens o ser superior e que, portanto, eles, por isso mesmo, já estariam no nível de humanidade. O que não corresponde necessariamente, porque a reflexão a que se destina o pensamento colocado pelos Espíritos é um ser superior, um ser criador, ainda que isto não seja manifestado através da expressão propriamente dita. E o outro questionamento é quando o ser questiona acerca de si mesmo. Eu vivo, por que eu vivo? Por que o outro morre? Por que o outro existe ou não existe? Coisa que os animais fazem, colocando no sentido tão genérico quanto foi respondido pelos Espíritos, no seu sentido instintivo. Ora, será que seria válido nós refletirmos que quando simplesmente desprezamos os nossos, estamos tendo uma vida também um tanto quanto material? Como os animais foi questionado por Kardec. Desprezam seus filhos depois das primeiras situações de independência, porque neles vige apenas o instinto material e não moral. Uma das melhores situações para a nossa vida é aprendermos a ter um sentido inato de contextualização e de autoinserção no contexto da vida, não buscando estar melhor nem pior, mas sobretudo entendendo em que circunstância nos encontramos na situação em que nos encontramos. Isto tanto vale para os problemas menores, como dores passageiras, aos problemas mais complexos, como aquelas travas de amargura que muitas vezes parecem nos perseguir ao longo de toda a existência. É muito comum se ouvir de todos, crentes e descrentes, que nada acontece por acaso, porque se for por acaso, o acaso é tão sábio que já não merece mais receber este nome. Se nada acontece por acaso, por que às vezes é tão difícil entendermos esse acaso? Se nada acontece que não tenha um fim útil, por que tantas coisas esquisitas na nossa vida e na vida dos outros? Este é o sentido da contextualização a que nos referimos. Como nós iremos contextualizar não apenas um texto antigo, mas também o nosso próprio momento de vida? Em que sentido e em que circunstância eu estou vivendo para quê?
Quando nós nos deparamos com algumas linhas filosóficas ou mesmo religiosas que nos induzem ao não pensamento, à não reflexão, que sem perceber nos engessam, isso até explica que a gente não entenda ou não queira entender. Mas desde o momento em que nós começamos a vislumbrar todas as propostas que o Espiritismo oferece, ainda que alguém com a maior autoridade do mundo nos diga isso é assim porque tem que ser, de forma alguma deveríamos escutar ou entender como sendo fique onde está e deixe como está, porque tudo se resolve por si mesmo. Se assim fosse, para que viver? Por que viver? E se existe vida do outro lado, para que vir para cá? Afinal de contas, quando começamos a elaborar ideias e raciocínios, nós somos levados a pensar, se a vida do outro lado, então que tipo de vida é esta? Mas se a vida do outro lado e eu quero vir para cá e daqui já não quero retornar, então que vida é esta que tanta gente diz que é tão boa, mas para a qual eu não quero ir? Ou então, se ela era tão boa, por que de lá eu vim para cá? São questionamentos desde esses que são muito profundos e reflexivos, até pensamentos bem mais simples. Por que eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe? Só porque um dia Moisés recebeu uma tábua da lei e disse que a gente tem que respeitar e honrar? Mas independente disso, revolta a qualquer pessoa perceber quando um filho agride seus pais, em qualquer sociedade e em qualquer cultura. Por que será que há esse instinto natural? E ainda mesmo quando no reino animal existem comportamentos ou atrocidades que no humano seria totalmente impossível e inconcebível de se ter como natural, nos animais, embora havendo muita agressividade em determinadas circunstâncias, um não aceita que você agrida o que ao outro está ligado. De onde vem esse sentido de respeito que temos ao outro, até mesmo quando a gente se desrespeita a si mesmo? Esses questionamentos fazem uma base muito clara dentro do Espiritismo, chamado base filosófica. A nossa dificuldade hoje é que nós não filosofamos mais. Até porque filosofar ficou um sentido pejorativo. Ah, você está filosofando demais, ou você está falando difícil demais, ou você já está querendo coisa demais e ninguém mais filosofa. E filosofar, como tem ponto de partida nas indagações, nos questionamentos, quando a gente deixa de questionar, ou no mínimo, quando a gente deixa de se questionar, alguma coisa está descompensada na vida. Vi recentemente um PowerPoint distribuído na internet, que eu acho que muita gente deve ter visto, em que um determinado mestre chinês, ele ensina que é muito fácil a gente perceber quando o nosso organismo está em desequilíbrio. E eu fui fazer pensando que aquilo era uma bobagem. Ele diz, você levanta uma perna, não precisa levantar muito, levanta a perna com os olhos abertos. Fique bem equilibrado, o melhor que você possa, sem tocar em nada. Em seguida, feche os olhos. Se você perdeu o equilíbrio é porque tem muita coisa desorganizada na sua vida. Eu digo, isso é fichinha, eu vou levantar minha perna e vai estar tudo legal, mas que nada. A gente se desequilibra com a felicidade. E eu pensei que ele ia estipular uma meta muito grande, você vai fazer isso 100 vezes por dia, ou você vai fazer isso durante 15 minutos, porque tudo que a gente aprende tem que ser muito tempo. E a proposta é mais ousada ainda quando diz, faça somente 1 minuto. Se você ficar em pé 1 minuto, num pé só, você está perfeito, a sua saúde está ótima. E eu nem vou dizer quanto tempo eu fiquei. E depois daquilo eu fiquei pensando, não no método, no modelo em si, mas eu extrapolei isso para um outro contexto. E quanto tempo eu consigo, por exemplo, ficar focado numa coisa boa? Vamos fazer um Pai Nosso. E aí a gente começa. Agora pense no Pai Nosso. No meio do Pai Nosso a gente já pensou em 1000 coisas diferentes. A gente sai do clima muito rápido. Eu digo, nossa, então se levantar a perna me dá notícia do meu equilíbrio fisiológico, talvez fazer um Pai Nosso devagar, sem desviar a atenção, vai falar de outro equilíbrio. E aí ninguém precisa mais julgar ninguém, basta que a gente mesmo se analise.
como é que a gente tem conseguido fazer um Pai Nosso? Não tem nada tão simples em termos de religião do que rezar um Pai Nosso. É tão simples que a gente faz sem nem ao menos pensar. O problema é na hora de pensar. Fazer um Pai Nosso pensando, e não é nem colocando outras palavras não, são as palavras originais, pelo menos aquelas tradicionais. Pai Nosso, que estás no céu. Aí a gente já fica na dúvida, no céu, mas tem gente que diz nos céus. Mas será que é só um ou são dois? A gente não sai da linha, mas não consegue continuar, já começa a interromper logo na saída. E então nós vamos percebendo que temos muitas dificuldades. E quanto menos nos exercitamos na mente e no corpo, tudo isso vai ficando mais complicado. Como é que eu contextualizo isso não para os outros, mas para a minha vida, para mim mesmo? Como é que eu consigo me equilibrar? Quanto esforço eu preciso? Se tomar a proposta do equilíbrio com o olho fechado e só uma perna suspensa, a gente vê que precisa tão pouco. O dia tem 24 horas, a gente precisa de 1 minuto só de exercício. Não tem quem não tenha 1 minuto para fazer um exercício desse. Todos nós podemos fazer. Mas parece que assusta, porque a gente fica com medo. Mas será que eu não aguento 1 minuto? Na dúvida, eu prefiro não fazer o exercício. E aí continuamos desequilibrados. Muitas vezes a gente precisa de manhã, de noite ou em alguma hora fazer um Pai Nosso, que a depender da velocidade consciente que você gaste, será também ali de 1 minuto no máximo. Mas será que a gente consegue fazer um Pai Nosso desse jeito? E a proposta da vida é: cuide dos seus filhos. Por quanto tempo? O tempo todo. É por isso que às vezes dá trabalho. A gente não contextualiza, a gente não internaliza, não compara e não aproveita ensinamentos. E nós podemos fazer o chamado link com praticamente tudo. Qualquer história que você ouve, ela vale para você, ainda que seja uma história indecente. Qualquer reflexão que você passa, acabei de passar na televisão, estava anunciando um crime. Em vez de eu dizer o mundo está perdido, eu posso muito bem pensar, o que que isso me leva a refletir? O que que eu fiz que eu ainda não cometi um crime? E o que que eu posso levar disso para alguém, para que esse alguém também não cometa? Nós sempre temos como fazer ligações. Ah, mas eu não posso corrigir o mundo, mas os que estão próximos a você, você pode. E se eu posso fazer com quem está próximo, e quem está próximo fizer com quem está próximo, daqui a pouco todos nós estaremos nos ajudando mutuamente. E a vida vai ficando mais simples, a não ser quando a gente não consegue ter total concentração naquilo que está fazendo. Ah, mas eu já faço isso há tanto tempo e nunca deu resultado. Você não deveria esperar os resultados, você deveria continuar fazendo, é mais importante. Ah, mas eu tentei fazer e a pessoa disse que eu estava me metendo na vida dela. Não tem ninguém que se meta mais na vida dos outros do que os pais. E quando a gente chega lá na frente e diz, ai, como faltam meus pais para me dar uma bronca. Porque se ele estivesse aqui, me daria bronca. Minha mãe me daria uma bronca e eu hoje talvez não estivesse onde eu estou. Então a gente reclama de muito e aproveita de pouco. A gente reclama de tudo e aproveita do nada. E dessa maneira a gente perde inclusive para os próprios animais. Dentro da resposta dos espíritos, eles fazem assim porque era tudo que a natureza lhe competia e que lhe pedia. Retificando, que era tudo que lhe competia e a natureza lhe pedia. O que a natureza do ser humano pede em relação ao outro ser humano? Interrelacionamento no melhor nível possível. Não estou conseguindo isto, está na hora de tentar conseguir. Não consigo ficar 1 minuto com a perna levantada e o olho fechado. E o que eu devo fazer? Insista, até o dia em que você vai fazer isso. Não sei se está certo, mas na teoria lá do chinês, ele diz que no dia que você consegue, na hora que quiser levantar a perna, ficar com o olho fechado por 1 minuto, seu corpo estará em total equilíbrio. Ah, tão simples, 1 minuto só, então eu vou testar. Por quanto tempo? Até o dia que eu passar 1 minuto. Porque no dia que você não passou 1 minuto, então o tempo é menor ainda. Mas vá tentando, vá ampliando.
Mas se a gente muitas vezes não está disposto a fazer nem mesmo esse sacrifício, o mesmo vale com o nosso relacionamento interpessoal. Quando nós aprendemos com a doutrina espírita e com o espiritualismo de uma forma geral, que a vida é perene, que ela nunca acaba, e que tudo o que vivemos hoje é apenas um instante, não chega a ser sequer um minuto. Está na hora da gente tentar ficar em pé, numa perna só, com o olho fechado e refletindo sobre os valores do equilíbrio da vida. Dessa maneira não nos abandonaremos nem abandonaremos os outros. Ao contrário, estaremos todos solidários, realizando aquilo a que todos nós sabemos que vimos para fazer. Vamos manter o corpo agora bem relaxado, e não vou nem pedir para que fiquem em pé de olhos fechados com a perna levantada. Vamos ficar relaxados, sentadinhos, mas relaxados mesmo. E vamos ver se a gente durante 1 minuto consegue ficar relaxado. Mesmo que alguém fale, alguém tussa, alguém passe, uma criança grite. Se acontecer qualquer dessas coisas, a gente consiga ficar relaxado. Estarei relaxado, relaxada durante 1 minuto. E para ficar uma proposta ainda mais agradável para todo mundo, acredito que todo mundo deve ter entendido, mas eu vou deixar bem claro. Eu vou cronometrar 1 minuto, em que eu não vou emitir nenhum ruído, nenhuma palavra. E aí a gente já vai fazer o primeiro exercício, saber se a gente consegue durante 1 longo minuto, fazer com que esse minuto passe bem rapidinho. E aí quando eu voltar a falar, a gente toma até um susto. Nossa, já passou 1 minuto? Se por acaso a gente não conseguir ficar 1 minuto, quando for mais tarde, na hora de dormir, antes de dormir, a gente repete o exercício em casa. A partir de agora, 1 minuto. Ao longo deste 1 minuto, certamente, tivemos oportunidades de viajar, de refletir, de sentir o próprio corpo, ouvindo-lhe os batimentos, a respiração, sentindo ainda um pouco de dificuldade de manter a mente estacionada, seja numa ideia construtiva, seja numa ideia cotidiana. Tudo isso a nos sinalizar que precisamos sim exercitar sempre o sentido de estarmos com a mente tranquila quando ela for necessária, quando ela for solicitada para tal. Aproveitemos, pensemos na vida com V minúsculo e com V maiúsculo. Pensemos em tudo que a vida nos oferece, fixando nas partes mais construtivas que temos recebido, e se recebemos é porque a vida maior reconhece a nossa necessidade e nos concede o apoio e o equilíbrio suficientes para estarmos bem. Estejamos bem. Eu estou bem. O bem está em mim, o bem está comigo. Eu procuro vibrar no campo do bem. Sinto as emoções do bem. Eu estou bem. O bem me envolve. O bem é consistente. O bem está com todos nós. Nos entreguemos ao bem.
Vivamos o bem na integridade da alma. Não nos questionemos. Não digamos que não estamos bem. Não digamos que o bem nos dificulta nada. Vivamos o bem, sintamos o bem. E digamos, eu estou bem. O bem está em mim e o bem está comigo. Que eu perceba o bem numa profundidade maior do que a costumeira. Que o bem me envolva, que o bem que nos abençoa a todos seja o bem que nós temos na própria alma. Eu estou bem, eu me sinto bem, eu estarei bem. O bem que nos envolve a todos nos fornece as condições de equilíbrio para que também devolvamos à vida todo o bem que recebemos. Vivemos envolvidos nas bênçãos do bem. Recebamos todas essas bênçãos, nos envolvamos nelas, nos entreguemos de coração ao bem. Os amigos espirituais criam estruturas fluídicas, psíquicas e energéticas para nos propiciar o melhor bem, para que este bem nos alcance de uma maneira mais profunda e mais rica. Repitamos com mais convicção: eu estou bem, eu estarei bem, o bem se manifesta em mim. Eu estou bem, eu estou bem. As energias espirituais vibrando agora nesta frequência de que todos estamos bem. Estas energias nos favorecem a elevação da sintonia, nos permitem a percepção da sensação do estar bem. Junto a tudo isto, os amigos magnetizadores encarnados nos favorecem agora com os seus fluidos, complementando toda esta energética, balsamizando-nos as nossas dores, as nossas enfermidades. Deixemo-nos nos envolver por esta onda de energias curadoras, energias balsamizantes. Deixemo-nos nos envolver e, como um imã atrativo, meditemos apenas: eu estou bem. Eu estou bem e o bem está em mim e o bem está comigo. Deixemos que o bem se manifeste, que as energias deste momento nos envolvam a todos, contemplando-nos com harmonia. Eu estou bem. Eu estou bem, nada nos incomoda. Tudo em derredor forma uma grande onda, um grande campo de energização harmoniosa que nos permite repetir cada vez mais, de uma maneira mais intensa e profunda: eu estou bem. O bem com B maiúsculo nos permite que tenhamos tantas almas aqui conosco agora a nos ajudar. Este mesmo bem faculta os nossos companheiros encarnados a nos presentearem com suas energias, com os seus fluidos, com o seu magnetismo. E tudo isto contribui para que estejamos bem. Digamos: eu estou bem, e ao mesmo tempo permitamos que essas energias nos absorvam, nos envolvam, e que nós mantenhamos em nós
essas bênçãos. Eu estou bem. Todos estamos bem. E mesmo quando a manifestação da dor vier, se estivermos bem, ela passará. E mesmo que alguma coisa desagradável nos envolva, se estivermos bem, nada disso ficará em nós. Portanto, acreditando na força do bem, acreditando nas energias, nos fluidos que aqui estão à nossa disposição, estejamos com a mente e o coração abertos, dizendo: eu estou bem, eu estarei bem, eu seguirei bem e introjetarei o bem em minha vida. No início por rápidos momentos, mas muito em breve, estarei bem o tempo inteiro. Eu estou bem. Jesus, o Mestre, nos ajuda com os seus mensageiros. Deus, inteligência maior, nos envolve a todos na sabedoria de sua vontade e justiça. Os amigos, os anjos espirituais, nos apoiam, nos fortalecem. E estas energias todas robustecem a nossa vontade de dizermos: eu estou bem. Continuemos nesta mentalização, enquanto os nossos magnetizadores vão fazer a magnetização das águas. Eu estou bem. Nós estamos bem. Nosso ambiente está bem. Tudo está bem. Continuemos bem. Permaneçamos em oração e nesta vibração até o término da magnetização das águas.